Vamos então agora estudar o algoritmo de Prim e a sua implementação. O algoritmo de Prim ele também utiliza o método guloso, porque na escolha da aresta que ele acrescenta a solução em cada iteração, ele também procura acrescentar uma aresta de custo baixo, de custo mínimo, dentre as possibilidades que ele tem, já que o objetivo é calcular, determinar a árvore geradora mínima. Só que o princípio de funcionamento do algoritmo de Prim é um pouco diferente, né, do princípio do algoritmo de Kruskal. Então, a gente viu que no algoritmo de Kruskal, a solução parcial é uma floresta. E à medida que nós vamos acrescentando arestas, a gente vai fazendo a fusão das árvores da floresta, até que no final você tem uma única árvore, que é a solução final e a árvore geradora mínima. Já no algoritmo de Prim, a solução parcial é sempre um grafo conexo, é sempre uma árvore. Eu escolho um nó raiz e a árvore vai crescendo a partir desse nó raiz e os seus ramos vão atingindo todos os nós do grafo. Mas o crescimento da solução é no sentido sempre de manter um grafo conexo, que vai se ramificando até atingir todos os nós, no momento em que, então, aquela árvore se torna uma árvore geradora, porque alcança todos os nós, tá? Então, no início também aqui eu não escolhi nenhuma aresta, e aí a variável j, e no início também o único nó que pertence à solução é a raiz escolhida. Você escolhe uma raiz qualquer, que aqui no caso é o nó V. E agora eu vou acrescentar n-1 arestas, e essa variável j controla essas iterações. Então, a cada iteração, eu escolho uma aresta de peso mínimo que tem um extremo x na árvore, na solução parcial, e o outro extremo fora da árvore, ou seja, um nó que ainda não foi incorporado. E uma aresta de custo mínimo que tem essa propriedade. Então, eu acrescento essa aresta na árvore e esse nó na árvore também. Aqui nós fizemos uma simulação onde a raiz aqui, no caso, era esse nó. Só para recordar, as arestas disponíveis que eu tenho, então, são 7, de custo 7, de custo 9 e de custo 14, que são justamente as arestas que têm um extremo, tá? Já marcado, digamos assim, um extremo que já pertence à árvore e o outro que ainda não pertence. Então, a mais barata, no caso, é essa daqui, então ela é escolhida e, a partir dessa escolha, o outro extremo da aresta passa a fazer parte da árvore também. Agora o leque de opções se aumenta. Você considera todas as arestas que têm um extremo vermelho, que já está na árvore, e um extremo branco, que ainda está fora da árvore. Então eu tenho essa, por exemplo, essa aresta de custo 8, essa aresta de custo 2, essa aresta de custo 4, e essas que vieram da primeira iteração também, a de custo 9 e a de custo 14. Qual é a que o método guloso vai escolher? Justamente a de custo 2, que é a mais barata dentre as opções que eu tenho. Nesse momento, o meu leque de opções também se amplia, agora eu posso escolher essa de custo 6
e essa de custo 7. Reparem que essas arestas com os dois extremos brancos, eu ainda não posso escolher. Elas ainda não estão sendo vistas pelo algoritmo, tá? Então, a mais vantajosa agora nesse ponto é essa de custo 4, e assim o algoritmo continua. A próxima aresta mais barata, com um extremo vermelho e o outro branco, é essa daqui, de custo 2. Então, vocês estão vendo que as ramificações vão alcançando todos os nós. A partir da raiz, essa árvore é sempre um grafo conexo que vai crescendo. Agora eu acrescento essa de custo 1. Agora vamos acrescentar uma de custo 8. Pode ser tanto essa como essa. Tá? Se der empate, pode ser as duas. O algoritmo, no caso, escolheu essa. Agora eu vou pegar uma de custo 4. E, finalmente, essa aresta de custo 9, que está esperando desde o começo, agora ela pode ser escolhida e a árvore está completa com custo final 37. Ok? Então vamos para a implementação. Então agora eu vou novamente ter um heap de arestas. Então eu vou importar a biblioteca heapkey. E eu vou precisar escolher a raiz de forma aleatória, porque qualquer nó do grafo pode ser a raiz da árvore geradora. Isso é muito interessante. Você pode começar a crescer a árvore do ponto em que você quiser do grafo. Como essa escolha vai ser aleatória, eu vou ter que importar essa biblioteca random, ok? Para fazer essa escolha aleatória aqui. Então, nenhuma novidade, leio o número de vértices e arestas. Então, N é o número de nós, M é o número de arestas. Meu heap de arestas começa vazio. E eu vou criar listas de vizinhança. Então, para cada nó, eu vou ter uma lista dos seus vizinhos, com os custos das arestas para os vizinhos. Tá bom? Aí eu vou começar a ler as minhas arestas, então essa variável J vai controlar. O contador aí vai de 0 até M-1, eu vou ler M arestas, então a cada iteração eu leio uma aresta que liga A e B com o custo C, coloco o B como vizinho de A, então na lista de vizinhos de A eu coloco o B, e a aresta de A para B tem custo C. E na lista de vizinhos de B eu coloco A. Também essa aresta que liga B e A tem custo C. Tá? Porque é um grafo, né? Então eu vou ter aí custos simétricos de A para B e de B para A. Tá? Aqui eu estou escolhendo a raiz, então eu estou usando essa função random. Esse método random, da biblioteca random.randint. Vou escolher um inteiro qualquer entre 0 e n-1 para ser a minha raiz. E para todos os vizinhos da raiz, então aqui eu estou dizendo que x é um vizinho da raiz e a aresta da raiz para ele tem custo C. Tá? Lembrando que na lista de vizinhos eu guardo o vizinho e o custo para chegar a esse vizinho. Né? Então aqui eu estou pegando um item qualquer dessa lista de vizinhos da raiz. Eu já coloco no heap essas arestas, porque elas estão disponíveis para escolha na primeira iteração. Todas as arestas que partem da raiz já podem ser escolhidas na primeira iteração. Então, eu coloco lá no heap
uma aresta de custo C, que vai da raiz até o nó X. Olhando aqui para os nossos slides, né? O que isso significa? Voltando aqui um pouquinho. No início eu só tenho a raiz, então estou colocando no RIP. Quais arestas? Essa de custo 7, essa de custo 14 e essa de custo 9. São as primeiras arestas que vão para o RIP. As arestas que têm um extremo sendo a raiz. Tá? É isso que eu fiz nessa parte do código aqui. Escolho a raiz e para cada vizinho da raiz, separado da raiz a um custo C, né? Eu coloco no RIP essa aresta da raiz até X com custo C, sendo que esse C é que vai controlar a prioridade do RIP. Então, agora eu já estou pronto para iniciar as minhas iterações. Então, o número de arestas na árvore no início é 0, o custo total dessa árvore no início é 0, o único nó marcado com vermelho, igual à animação dos slides, é a raiz, e a minha árvore geradora mínima, no momento, não tem nenhuma aresta ainda. Então, está vazia. Agora começamos as iterações. Enquanto o número de arestas é menor do que n-1, ou seja, eu vou incluir n-1 arestas. O que faz esse trecho do código Python? Eu vou lá no meu RIP e eu vou pegar a aresta mais barata que esteja no RIP. Porém, eu tenho que tomar um pequeno cuidado. Para explicar bem esse trecho da implementação, eu tenho que voltar nos slides. Nesse ponto do algoritmo, as arestas que eu quero escolher, as possíveis arestas que eu posso escolher, elas têm que ter sempre um extremo marcado vermelho e um extremo branco não marcado. Tá? Então, eu vou escolher ou essa, ou essa. Então, eu havia falado que arestas com dois extremos brancos não podem ser escolhidas. Tem outras arestas que também já não podem ser mais escolhidas, que são essas aqui, ó, pessoal, que tem dois extremos vermelhos. Essas aqui também não podem ser escolhidas. Tá certo? E elas estão no RIP. Vocês se lembram que lá no começo do algoritmo, eu coloquei essa aresta no RIP, essa aresta no RIP e essa aresta no RIP. Então, essa aresta aqui de custo 14, por exemplo, ela está no RIP. Mas nesse ponto, ela ainda está no RIP, mas não pode ser mais escolhida. Então, eu tenho que tirar do RIP uma aresta que tenha um extremo não marcado. Vocês entenderam? Então, esse é o ponto. Então, vamos lá. Só um momentinho, pessoal. Ok, desculpem, vamos continuar então do ponto em que nós paramos. O que eu estou fazendo nesse trecho de código? Eu vou repetir o seguinte laço, o seguinte loop, até que eu consiga um nó que não está marcado. Então, eu vou lá no RIP, tá?
pego uma aresta lá do heap, e aí eu vejo se o B não estiver marcado, se esse extremo aqui não estiver marcado, então eu consegui uma aresta do heap, tá, que tem um extremo não marcado. Então eu paro e essa vai ser a aresta que eu vou escolher. Tudo bem, pessoal? Então eu tenho que tomar esse cuidado. Não basta pegar uma aresta do heap. Eu tenho que pegar uma aresta do heap que tem um extremo não marcado ainda, que ainda não está vermelho. Ok? Acho que deu para entender, né? Tá. É claro que no heap, um dos dois sempre vai estar marcado, porque eu só coloco no heap arestas em que um extremo já está marcado. Tá? Um dos dois sempre vai estar marcado. E vai ser o primeiro. Então eu tenho certeza que lá no heap, todas as arestas da forma C a B que estão no heap, onde C é o custo e A e B são os extremos, eu sempre vou ter certeza que o A já está marcado pela própria construção do algoritmo. Vocês estão vendo que a raiz está marcada aqui no início, e eu coloco no heap justamente as arestas que partem da raiz. Então, a primeira coordenada, a coordenada do meio, que é um extremo da aresta, sempre está marcado. Mas o B também pode estar marcado, então essa aresta não me interessa. Então eu tenho que procurar uma aresta no heap em que o B não esteja marcado. Tá? Então eu vou repetir esse laço até que eu consiga extrair do heap uma aresta onde o A está marcado e o B não está marcado. A partir desse momento, eu coloco o B como marcado. Então, na minha lista de nós marcados, eu acrescento o B. Isso aqui é uma impressão só para saber qual foi a aresta que eu escolhi e para ver o vetor de marcados em cada iteração. A gente pode até imprimir isso para ver o andamento do algoritmo. Como eu acabei de escolher essa aresta de A para B com custo C, eu acrescento esse valor C no custo total da árvore. E como eu acabei de escolher essa aresta de A para B, eu acrescento essa aresta na árvore geradora mínima. Depois eu somo 1 no número de arestas da árvore geradora, que eu acabei de acrescentar essa aresta. E agora eu vou colocar no heap as novas arestas que estarão disponíveis na próxima iteração. Então, para todo vizinho X do B, o B é o nó que eu acabei de marcar. Eu tenho que pegar as arestas que têm um extremo em B e um extremo fora de B. Tudo bem, pessoal? Então, isso é muito importante, tá? Então, eu vou pegar aqui um vizinho X de B, tá? Se ele não tiver marcado, que eu não vou acrescentar nenhuma aresta com os dois extremos marcados no heap. Isso não adianta, tá? Já vou fazer essa otimização. Então, se o X não tiver marcado, eu coloco essa aresta no heap. Então, eu sei que o B está marcado e o X não está marcado, e essa aresta passa a estar disponível no meu heap. É o que eu faço aqui na animação. Então, por exemplo, quando eu acrescento essa nova aresta na árvore, de custo 2, esse nó aqui, B, ele passa a estar marcado e eu vou acrescentar essa aresta no heap. Não vou acrescentar essa, porque esse extremo já está marcado, essa aresta não me interessa. Eu vou acrescentar essa aresta no heap, porque ela tem um extremo não marcado. É isso que eu faço nesse momento. Eu pego todos os vizinhos de B que ainda não estão marcados e acrescento a aresta de B para X com custo B no meu heap. Aí elas vão estar disponíveis para a próxima iteração do algoritmo de Prim.
Então, as estruturas de dados aqui para o algoritmo de Prim são mais simples do que no algoritmo de Kruskal. No final, eu imprimo o custo total da árvore e a própria árvore. Então, vamos fazer uma execução. Eu vou copiar aqui a mesma entrada de dados que eu usei para o Kruskal. Vamos rodar o Prim com essa entrada de dados. Já está rodando aqui. Coloquei as arestas, vamos acompanhar a execução. Então, vocês estão vendo que a raiz é o nó 3. E a primeira aresta que eu escolhi é do nó 3 para o nó 2. E eu acrescentei essa aresta na árvore. Depois eu acrescentei a aresta de 2 para 8. Então, vocês estão vendo que o 2 já estava na árvore. E agora o 8 passa a estar na árvore também. Agora acrescentei uma aresta de 2 para 5. Reparem que a próxima aresta que eu escolho sempre tem um extremo na árvore e um extremo fora da árvore, que o 5 não está aqui. Aí eu acrescento essa aresta na árvore, agora o 5 está marcado. A próxima aresta tem um extremo na árvore, que é o 5, e um extremo fora da árvore, que você não está vendo aqui, que é o 6. Esse nó 6 agora está marcado, passa a estar na árvore. Agora eu escolhi a aresta de 6 para 7. Sempre o 6 está na árvore e o outro fora da árvore. A árvore cresceu. E assim eu vou indo. Agora acrescentei a aresta de 2 para 1. Depois de 1 para 0. Finalmente de 3 para 4. E aqui todos os nós estão na árvore. Tá? E o custo é 37, que a gente já sabe. E aqui estão todas as arestas que eu escolhi ao longo do caminho. 3,2, 2,8, 2,5. São todas as arestas da minha árvore geradora mínima. Então, espero que tenha ficado claro. Esse código também é um código mais simples que o código do algoritmo de Kruskal. Tá? Também usa a estrutura de dados HIP. Ok? E se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrar, então, a explicação dessa implementação do algoritmo de Prim e vou encerrar a gravação. Alguma dúvida, pessoal? Não. Ok, então. Então, eu vou encerrar a gravação da aula. Fala, professor. Bom final de semana, hein?